Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 169 da biografia de Santa Mônica, escrita pelo Monsenhor Émile Bugot, capítulo 12. Agostinho lê as obras de Platão e as epístolas de São Paulo. Recebe nova luz. Grande diferença entre os escritos dos filósofos e os inspirados de Deus. Desaparecem as últimas sombras da alma de Agostinho. Os santos patriarcas da Tebaida. Aproxima-se o feliz momento da conversão de Agostinho. Deus, que havia recompensado o primeiro sacrifício de Agostinho, enviando-lhe um momento de paz e um princípio de luz, lhe tinha reservado, por este segundo, outra recompensa da mesma ordem, porém muito mais preciosa. Apenas rompeu os laços que o prendiam, que lhe desapareceram as sombras a lhe obscurecerem o espírito, adquirindo por completo a viva luz da fé. Os leitores já terão observado que a alma de Agostinho se começou a iluminar havia algum tempo. Como acontece às vezes que depois de uma tempestade, em ardorosa noite de verão, os astros aparecem pouco a pouco e resplendem por entre as nuvens que se dissipam. Assim, desde algum tempo, se revelaram ao espírito de Agostinho, uma após outra, as grandes verdades da fé. A dúvida não pôde jamais arrancar-lhe da consciência as lições de Mônica sobre a existência de Deus e a providência, sobre a imortalidade da alma, a distinção do bem e do mal, e sobre o juízo. Rolando de dúvida em dúvida e de erro em erro, havia compreendido a impossibilidade de chegar o homem à verdade pelas próprias forças, a necessidade de uma instrução divina. Os caracteres desta instrução, sua existência no seio da Igreja Católica, que começava a admirar, eram os astros que lhe brilhavam na alma com esplendor um tanto velado, porém de doçura e vivacidade singulares. Mas seu clarão, por belo que fosse, era insuficiente para tornar Agostinho cristão, pois o astro maior, o mais doce, e que ilumina todas as coisas, nosso Senhor Jesus Cristo, não brilhava ainda em sua alma. E não era que este nome supremo, bebido com tão grande deleite dos lábios maternos, pudesse desaparecer da memória, mas que a leitura de tantos maus livros que havia feito, de tão perversos ensinamentos que havia recebido, e das paixões que tanto obscurecem a alma, tinham empalidecido muito essa divina figura a seus olhos. Agostinho não compreendia nem a encarnação, nem a providência, nem a divindade de Cristo. A própria existência do Verbo e a espiritualidade de Deus chegaram a ser-lhes problemas. Era, pois, preciso que, antes de tudo, se desvanecessem tais sombras, e ninguém poderá imaginar qual o apóstolo escolhido por Deus para ensinar a Agostinho a doutrina do Verbo. Teve a antiguidade, os dias mais brilhantes da Grécia,
um jovem de espírito tão elevado e de palavra tão sublime, que ninguém o podia superar. Discípulo de Sócrates, a quem imortalizou, prestando-lhe as asas, e mestre de Aristóteles, cujo mérito teria triplicado se lhe pudesse comunicar o fogo do primeiro olhar lançado sobre a criação, compreendeu que esta não era mais que uma imagem, um símbolo e uma sombra, fundando toda a filosofia sobre o seguinte princípio: detrás do mundo visível encontra-se o invisível, e este somente pode servir-lhe de explicação, como lhe serviu de tipo. Seu segundo olhar foi, todavia, mais transcendental, remontando-se do homem a Deus e descobrindo com profunda clareza o laço que os une, viu que o homem vem de Deus e volta para Deus, de quem não está separado, mas unido e, por assim dizer, suspenso pela raiz, e que, por triste que seja a terra, para elevar-se ao céu, de onde desceu, tem no coração a força necessária, produzida pelo vivo sentimento de Deus, pela necessidade que dele experimentamos e pela aspiração que temos para ele. Chama isto o sentido divino, que, unido ao do invisível, formam as duas bases de sua filosofia, ou antes, de toda a filosofia digna do homem. Comovido pelo que descobria no íntimo e querendo inteirar-se mais, percorreu o mundo, visitou os templos, consultou os sacerdotes, guardas da tradição, estudou os mistérios, examinou e restaurou os símbolos alterados, e, provido de todos esses recursos, voltou a empreender o voo, elevando-se tão alto, e os padres da igreja vacilaram acerca do nome que lhe deviam dar. Uns creem que é o gênio do homem levado a maior altura. Outros o chamam o Moisés pagão, profeta inspirado por Deus, o propagador do evangelho, enviado às nações que viviam ainda nas sombras da morte. Porém, todos estão de acordo em saudá-lo com o qualificativo de divino. Agostinho, todavia, não podia ler obra nenhuma de Platão, pois ignorava a língua grega. E somente por Cícero conhecia-lhe uma parte das produções. Porém, infelizmente, quando pugnava com as últimas sombras que o maniqueísmo derramara sobre ele, e quando se esforçava para achar um Deus completamente espiritual, que até então somente o havia concebido misturado com a matéria, um de seus amigos lhe proporcionou um livro em latim, o livro de Platão, publicado em Roma por Victorino, retórico muito conhecido. Agostinho o tomou e, apenas aberto, sentiu que lhe caía dos olhos o véu tecido pelas mãos da heresia e que o havia impedido de compreender a espiritualidade de Deus e a existência de seu verbo. Sem dúvida, não era ainda o Evangelho, mas um prefácio tão belo que Agostinho ficou deslumbrado e tão seguro da nova crença que confessara antes poder duvidar de si próprio e da sua existência do que desta verdade. Aqui de novo a gente vê as mãos de Deus, né, agindo através das causas segundas, né? Então, a causa segunda próxima, digamos assim,
existe uma sequência de causas segundas, nesse caso, da aproximação de Agostinho e de Platão, né? Primeiro, a existência do próprio Platão, né? Que serviu de causa segunda para muita coisa, né? Mas, nesse caso, para Agostinho. Segundo, a existência de uma tradução para o latim da obra de Platão, né? Então, Agostinho não falava o grego, né? Eu não entendia o grego. Quando a gente fala grego aqui, é grego antigo, que é uma língua totalmente diferente do grego moderno, né? Mas, enfim, era o grego da época própria de Agostinho, né? E, na sequência das causas segundas, a mais próxima foi o amigo de Agostinho que lhe deu o livro traduzido por Victorino, um retórico de Roma, para o latim. Então, essa sequência é extraordinária, né? De causas segundas, né? No caso de Agostinho, né? Por tão surpreendente exemplo, se vê como a verdade nasce nas almas. Depois de tê-la procurado durante muito tempo, de haver lido muitos livros e discutido consigo e com os outros, de repente, depois de um sacrifício, sem que os homens tomassem parte, as objeções desaparecessem, as nuvens se dissipam, as objeções desaparecem, as nuvens se dissipam e a verdade toma posse da alma. Sente-se-lhe a presença por uma tal impressão de paz e de luz que é impossível voltar à dúvida. Porque se a luz e a paz chegam depois de espessas trevas e cruéis vacilações, produzem um ditoso bem-estar que nunca desaparece. Por muito viva que fosse esta iluminação, era sem dúvida insuficiente, porque, para assim dizer, iluminava apenas um lado da fisionomia de Jesus Cristo. Lendo Agostinho as obras de Platão, havia como deslumbrado a espiritualidade de Deus e a existência de seu verbo. Porém, como dissemos há pouco, não tinha visto nem o amor, nem as humilhações do verbo encarnado. Então, o problema aqui é a encarnação do verbo, né? É que aquele verbo de Deus que Santo Agostinho descobriu em Platão não é o verbo encarnado, não é? Não é o verbo encarnado. Elevou-se até a ideia de um Deus invencível, glorioso e distinto da criação. Descobriu também, através dos vivíssimos fulgores da natureza divina, algo desta mesma natureza e uma luz saída de outra luz e igual a ela. Grandes intuições, sem dúvida, e tão grandes que não é possível deixar de perguntarmos-nos se o talento humano poderia chegar a tanto, ou se, através da bela alma de Platão, não ecoavam as tradições antigas. Porém, um Deus pobre, um Deus humilhado, um Deus rebaixado até o homem e pelo homem, um Deus amando com paixão, com loucura, descendo a sofrer e a morrer por ele.
E isto nem Platão, nem Sócrates, nem Cícero, nem Virgílio poderiam compreendê-lo, quanto mais suspeitar. Então, o padre Emílio Bugot toca aqui num tema, né, que é discutido há milhares de anos, né? Digamos assim, desde que Platão apareceu na face da Terra, né? Porque, veja, Platão foi aquele que deu voz a Sócrates, né? Nós só conhecemos Sócrates pela pena de Platão, né? Sócrates não escreveu nada. Portanto, Platão é que nos comunica a existência de Sócrates e, mais ainda, descreve com muitos detalhes, né, a vida de Sócrates, né? E mais, ele instrui Aristóteles, né? Ele instrui Aristóteles. Então, nessa filosofia grega, né, Platão é uma figura central, né? E a filosofia grega é central. Na patrística, porque toda a patrística percebeu isso que o Monsenhor Emílio Bugot está dizendo aqui, né? Quer dizer, o alto paganismo, né? O paganismo mais elevado tinha descoberto atributos de Deus que ninguém antes tinha descoberto, exceto o povo escolhido. Então, é uma coisa curiosa, né? É belíssima, nós pensarmos que Deus tinha escolhido um povo, não é? Um povo no seio do qual nasceria o nosso Redentor, né? Mas ele não esqueceu, né, de preparar todo um conjunto de conceitos filosóficos em outra parte do mundo, né? Que haveria de o advento do nosso Senhor Jesus Cristo, haveria de embasar, fundamentar, né, muitos da doutrina e da filosofia dos padres da igreja. Os padres da igreja. Veja que em Agostinho e nos padres da igreja, né, nós vemos aí um encontro, digamos assim, um encontro, né, do povo escolhido e do alto paganismo grego, né? É uma coisa belíssima essa história vista desse ângulo, né? E isso a gente vê descrito, né, acontecendo aqui na vida de Agostinho, né? Com detalhes, né? Isso aconteceu com a vida de muitos padres da igreja, né, que se debruçaram, né? E toda a patrística preparou os elementos, a doutrina, né, para que
o cristianismo pudesse, 900 anos depois, não, pouco menos, 700 anos depois, não é? Através de Santo Tomás de Aquino, resgatar o último filósofo grego que ainda não tinha sido, né? Cujas ideias ainda não tinham sido incorporadas à filosofia, teologia da igreja, que foi Aristóteles. Veja que Aristóteles, nesse momento, não era importante para a patrística. Né? Não foi importante para a patrística Aristóteles. Né? E, portanto, 700 anos depois, Aristóteles será, no momento em que a igreja precisava muito dessa fundamentação, né? Aristóteles será, então, acrescido, né? As ideias de Aristóteles, corrigidas, reinterpretadas, o Santo Tomás de Aquino, vai então fazer parte da fundamentação filosófica, né? Da nossa doutrina. Né? Então, esse é um pouco a história geral do que está acontecendo aqui na vida de Agostinho. Né? Tais coisas só poderiam ser concebidas pelo coração capaz de realizá-las. Era preciso, pois, que um maior do que Platão e mais santo do que ele viesse em auxílio de Agostinho para elevar-lhe o espírito e, principalmente, preparar-lhe o coração para tão estupendos prodígios. Então, aqui nós vamos ver o encontro de dois grandes santos intelectuais, um encontro não síncrono, né? Eles nunca tiveram a oportunidade de bater um papo, né? Mas se encontraram, né? Através das suas obras. Guiado invisivelmente pela mão misericordiosa que o protegia, Agostinho abriu as epístolas de São Paulo. Porém, não sem tremer e sem haver experimentado antes singular agitação e repugnância, como que pressentindo os sacrifícios que esta leitura lhe ia impor. Então, na alma de Agostinho, aqui nós vamos ver o encontro de Platão com São Paulo. Não fica claro do que sabemos da vida de São Paulo. Bom, fica claro do que sabemos da vida de São Paulo é que ele tinha alguma ideia da filosofia grega. Tanto é que ele foi lá discutir com os filósofos, né? Naquela viagem que não foi coroada de sucesso, obviamente, né? Os filósofos gregos, na época de São Paulo, né, já havia uma decadência da filosofia grega e os filósofos gregos não conseguiram perceber, né, a importância daquilo que São Paulo falava para eles, né, e, sobretudo, não conseguiram perceber o que Santo Agostinho vai perceber. Né? Então, repugnância, né? Causou, as cartas de São Paulo causou em Santo Agostinho repugnância. Né? Ali Deus esperava Agostinho. Veja, essa aproximação de Agostinho com São Paulo é muito, muito interessante, né?
porque foram dois santos que deram muito trabalho para Deus, né? Para convertê-los, né? Ele teve que ir no caso de São Paulo, ele teve que agir através da causa primeira, né? Ele apareceu para ele, né? São Paulo, né? Ali Deus esperava Agostinho. O maior entre os doutores devia ser conquistado pelo maior dos apóstolos. São Paulo é o teólogo do Verbo encarnado. Somente ele mereceria esse título se não existisse São João. Porém, coisa singular. O que repousara sobre o peito do Salvador, gozando-lhe das intimidades e ternuras, foi o que na terra cantou especialmente as sublimidades do Verbo. E o que, no caminho de Damasco, e mais tarde nos arroubos do terceiro céu, segundo a sua enérgica expressão, oprimido de glória, foi o que lhe referiu, principalmente, as humilhações. Perseguidor de Cristo, antes de ser-lhe discípulo, e homem de mal, antes de ser apóstolo, São Paulo derramou sobre os mistérios da queda do homem, da encarnação do Verbo e da redenção do mundo uma luz tão intensa que deslumbra, e usou uma linguagem tão enérgica que causa vertigem a uma alma que não lhe está acostumada. Aqui ele pontua também, né, São João, né, cujo evangelho, não é, ele tem uma conotação tão sublime que ele passa a ficar separado, né, dos evangelhos sinóticos, né? Então existem dois grupos de evangelhos, os sinóticos e o de São João. Tal a singularidade, né, do evangelho de São João. Porém, pela leitura contínua, se vai habituando, a sua frase sublime e a sua voz singela produz uma admiração que não se pode vencer. Não há ninguém superior a São Paulo, nem Davi, nem Isaías, nem o próprio São João, pois nenhum sentiu tão duramente a queda do homem, chegando a estar cheio de furor contra os cristãos, que se viu abatido pelo próprio Deus, quando se viu abatido pelo próprio Deus. Também ninguém falou com tanta viveza da necessidade da redenção pelas humilhações, sofrimentos e morte de Jesus Cristo. Desde as primeiras linhas deste livro, o livro de São Paulo, que foi dado de presente para Agostinho, né? Desde as primeiras linhas deste livro, Agostinho se encheu de pasmo, e se ao ler Platão se havia comovido profundamente, agora experimentou uma agitação de que não tinha a menor ideia. Vamos ver como é que ele descreve isso, né? Abre aspas. Não, aqui é o Romaniano. Abre aspas. Oh, se soubesses, escrevia... Não, é Santo Agostinho escrevendo a Romaniano, desculpe. Oh, se soubesses, escrevia a Romaniano, que luz me aparece de repente. Quisera que a conhecesses, e não somente tu, que há muito tempo a desejas, senão teu próprio inimigo, esse inimigo encarniçado que te leva aos tribunais para roubar-te os bens. Certamente, se a visse como a vejo,
tudo abandonaria. Jardins, casas, banquetes, tudo, enfim, quanto o seduz. E piedosa e docemente enamorado, correria após tanta formosura. Fecha aspas. Escreve Romaniano, aquele amigo riquíssimo de Agostinho, né? Dessa forma, né? Mas tudo isso foi o primeiro golpe de vista, sendo o segundo mais transcendental. Agostinho viu descortinar-se o véu de um grande mistério incógnito, até do próprio Platão, pelo qual não podia ensinar-lhe o caminho da virtude. Mistério que os maniqueus haviam procurado explicar pela doutrina dos dois princípios, e somente São Paulo ensinava com clareza deslumbradora. Viu que o homem não estava como Deus o havia formado, que fora criado santo, inocente, cheio de luz e de inteligência, destinado a ver a majestade de Deus que já lhe aparecia. Porém, que não pôde gozar de tanta glória sem cair na presunção, querendo tornar-se centro de tudo e independente, que fora abandonado e apartado do Senhor, chegando a tal estado de cegueira e corrupção, que nele habitou o pecado. E, por fim, no homem há uma criatura miserável, odiosa, inimiga da verdade, incapaz de virtude e apaixonada pelo mal. O homem pecador. O homem velho. Como dizia São Paulo, expressões bizarras que envolvem profundas tristezas, porém que entranham também uma doutrina sublime, indicando que não era este o homem criado por Deus, mas outro muito diferente. Então, aqui isso não poderia estar em Platão, né? Não poderia estar em Platão. Não? A ideia da queda do homem, né? A ideia do pecado original. Né? Veja como é central, né? O pecado original. Né? Como é central na nossa doutrina. Como é central para nós iniciarmos qualquer conversa. Né? Como isso é a chave que abre todas as portas. Né? O homem velho, tá? Que, segundo São Paulo, só há uma solução para o homem velho, né? Que é ser crucificado junto com Nosso Senhor. Né? Veja como isso, como nisso, né, está toda a chave da nossa religião. Em termos filosóficos, né, que eu quero dizer, em termos filosóficos, em termos de compreensão do intelecto. Né? E aqui, nessa mesma doutrina, há um chamamento, digamos assim, para a nossa vontade, né? E como ela é unificadora, né? Que é o seguinte: quando nós compreendemos que o homem foi criado diferente do que ele é, e nós temos o caminho
para voltarmos à inocência inicial, que não é totalmente factível neste mundo, mas essa solução, ela envolve a vontade e não mais o intelecto, né? Que é crucificar o homem velho na cruz de Nosso Senhor. Isto envolve a vontade. Então aqui Santo Agostinho se defronta, né? Com o grande problema, né? Não há voo intelectual. Aqui em São Paulo, não há voo intelectual que não obrigue a vontade a agir, né? Na filosofia grega, há. Mas não em São Paulo. Aqui não há possibilidade alguma de um voo intelectual sem a adesão da vontade, né? Mas eu vou parar por aqui, porque esse negócio aqui está complicado, né? Profundo, né? Vamos parar por aqui. Nesse primeiro momento, né? Do caminho que vai levar Santo Agostinho ao seio da Igreja Católica. Estamos aqui na página 174 para iniciar a leitura do último parágrafo. Nós vamos fazer, se Deus quiser, na segunda-feira, né? Próxima segunda-feira. Então, veja, esse caminho, né, de Santo Agostinho é o caminho do grande intelectual. Né? Intelectual que eu falo é que merece esse nome, né? E nós estamos vivendo uma época que o nome intelectual já perdeu o sentido, né? Mas esse é o caminho que Deus escolheu para esse gênio, né? Esse homem ultra preparado intelectualmente, mas cuja vontade não tinha ainda aderido ao intelecto, né? E foi ao descobrir que existe essa ruptura da vontade e o intelecto pelas mãos de São Paulo, ele vai se achegando, né? A Santa Madre Igreja. Então, eu gostaria agora de ouvir, se houver, algum comentário de vocês sobre a leitura de hoje. Oi, professor. Diga, Márcio. Bom, como sempre, né? Sempre quando fala essa parte da vontade, eu me lembro daquele glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. isso. Então, a gente só dá glória a Deus quando a gente tem boa vontade aqui na terra. E a gente só consegue vamos dizer assim, não a paz, mas a paz, o que ela diz, aquele equilíbrio, aquela sanidade na Terra aqui, de se aprimorar no céu, justamente com essa questão da boa vontade. Interessante como que Deus move a vontade de cada um, porque é pela vontade mesmo. Então, Paulo, tão extremo, né? Eu estava comentando com a Ana Paula aqui, tão extremo no zelo dele, ele teve que tomar um choque de realidade com a aparição do próprio Deus para ele, né? Uma espécie de teofania, ou teofonia. Ele não tinha som, né? jeito, não chegou a ver. Não tinha jeito de mover as causas segundas, né? Em relação ao som. Então ele preferiu. O próprio Deus foi agora, deixa comigo que eu me resolvo, né? O jeito que Santo Agostinho foi convencido pela vontade, tantos de nós somos convencidos, né? Seja da forma delicada, seja de uma forma mais bruta, seja de uma forma, seja pela dor, seja pelo encanto, seja por qualquer forma, né? E bom,
Mas é isso que me chamou a atenção. E tinha mais uma coisa que eu não estou me lembrando agora aqui, mas... Bom, é só isso. Obrigado. Não, isso mesmo, Márcio. Se nós, qualquer que seja, né, o nível intelectual nosso, não importa. Não é? O que nós temos que fazer é unir o nosso intelecto, a nossa vontade, né? Porque os atributos da alma, né? Intelecto, vontade, memória, os atributos superiores da alma, né? E você disse, né? Para atingir a paz nesse mundo, a paz possível nesse mundo, né? Não há paz completa nesse mundo. Isso também já é um conhecimento que você tem da chave da queda, né? Da chave da queda. Então, por isso, gente, que eu falo o seguinte, que o nosso inimigo, né, o que ele faz para nos afastar da cruz de Nosso Senhor, né, é fazer com que a gente não tenha ideia da queda, ou a gente despreze a queda. Mas aonde que a gente obtém conhecimento da queda? No livro do Gênesis. Então, e é por isso que eu sempre afirmo o seguinte, que a estratégia do mundo, do nosso inimigo, para nos fazermos afastar dessa noção da queda, é desmoralizar todo o Gênesis. Porque se você desmoraliza o Gênesis como historinhas tipo contos de fada, por exemplo, atacando a criação, atacando a forma que Deus criou o universo, que hoje é conseguido com sucesso absoluto através da ciência moderna, você nem precisa tocar na queda, porque a queda ela está dentro da descrição da criação de todas as coisas, do homem e da mulher. Então, se você desmoraliza essa narrativa do Gênesis, você desmoraliza a queda de uma forma, para muitos, irreversível. Né? Irreversível. Por isso, eu não acredito, né, que um indivíduo, seja ele fiel, leigo, seja ele um clérigo, né, que admite né, as doutrinas fundamentais da ciência moderna, possa ser, digamos assim, católico. É impossível. Não há formas, porque tem pessoas, digamos assim, vamos usar a palavra de boa vontade, que tenta encaixar os cânones da ciência moderna dentro do da nossa religião. Isso é feito desde o século XVIII, talvez, 17 ainda não, mas talvez 18, e sobretudo no 19 e depois no 20, é impossível. As duas descrições são contraditórias. Né? E assim nós nos afastamos da grande chave que é o pecado original. Né? O pecado original é escarnecido pelo mundo. Escarnecido pelo mundo. Ele é escarnecido
porque ele é a coisa principal, né? Quer dizer, a noção de que o homem que existe hoje não foi aquele criado por Deus e que o nosso Redentor, através da sua cruz, nos dá a possibilidade de nós nos reintegrarmos intimamente, né? Da maneira possível neste mundo, de nós integrarmos, de nós matarmos, assassinarmos o homem velho, como crucificando a fórmula de São Paulo, né? Crucificando o homem velho, né? Certo? Então, tudo isso é uma visão integradora, mas também uma chave de compreensão do mundo moderno para nós, entendeu? Uma chave de compreensão de como que o mundo tem uma toada, um caminho de afastamento dessa doutrina que é a fundamental, não é? E que ela é tão extraordinariamente fértil. A imagem do senhor está travada, professor. Eu estou ouvindo os cliques do computador, do mouse. Acho que deve ter tempo, né? Aqui não tem outro jeito, não.